Nós estamos estudando nos nossos cultos de ensino temas polêmicos. Talvez você ache estranho o porquê da gente estar trazendo essa temática aos cultos de ensino da Bíblia. Na verdade, isso se deve principalmente por conta de alguns assuntos que são controversos nos nossos dias, circulam nas redes sociais, e até porque alguns acabam por seguir determinados ensinos errados ou doutrinas que possam ser tidas como heréticas. E para que a gente entenda todas esses falsos mestres que estão nos nossos dias, trazendo mensagens nas redes sociais, alguns até muito aclamados pelo público evangélico, a gente precisa perceber o que é verdade a partir das Escrituras. E é isso que nós estamos fazendo ao longo do mês de junho, trazendo mensagens em assuntos que podem ser impactantes no nosso dia a dia e que também podem, de alguma forma, contribuir para o nosso crescimento, no sentido de que, quando nós abraçamos uma falsa doutrina, um falso ensino, isso se torna um laço, isso se torna um peso na nossa vida espiritual. E é claro que o nosso desejo, enquanto liderança da igreja, é esclarecer ao povo de Deus, ao rebanho do Senhor, a verdade daquilo que as Escrituras têm sobre essa temática. E nessa noite, nós estaremos abordando o tema maldição hereditária versus soberania divina. E eu espero que ao final do nosso sermão, aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, versos 12 a 14, possa se confirmar na vida dos irmãos, quando ele diz que isso é para nós sermos edificados, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O objetivo é exatamente esse: nós sermos edificados até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e assim possamos chegar à maturidade, atingindo essa plenitude de Cristo. Esse é o alvo dos nossos ensinos, quer seja aqui às terças-feiras, às quintas-feiras no culto de oração, na escola bíblica, no culto de celebração, para que realmente não venhamos a ser levados de um lado para outro pelas ondas, como crianças, nem jogados para cá e para lá por qualquer vento de doutrina. E isso, como ele diz, já em pleno primeiro século. Paulo está falando de uma coisa que ele já admoestava, exortava a igreja no primeiro século, mas que a gente vai ver ao longo da igreja, ao longo da história do cristianismo, está acontecendo. Porque falsos mestres, falsos ensinamentos, heresias vão circular no meio do povo de Deus. E isso não é primazia, um privilégio somente dos nossos dias. Isso já acontecia antes. E falar sobre maldição hereditária, que também é conhecida como maldição geracional, é mexer no vespeiro, porque muitos hoje, nas igrejas evangélicas, defendem esse tema. E alguns, principalmente igrejas de cunho neopentecostal e pregadores midiáticos, aproveitam esse assunto para ganhar mais seguidores, para terem pessoas que estejam atentos àquilo que falam ou escrevem. Porque se você observar, sobre esse assunto existem várias centenas de livros e autores que tratam dessa temática. Assim, eu quero pedir a sua atenção para que você esteja aberto ao que as Escrituras revelam. Queremos também dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, que você também possa ser abençoado em nome de Jesus. Bom, para refletirmos, amados, sobre maldições hereditárias, é preciso voltar à origem. Como foi que surgiu esse assunto, essa doutrina? O surgimento dessa doutrina se deve a um movimento que surgiu no século XX, lá pelos anos 40, certo? Está ligado ao movimento da confissão positiva. Esse movimento ensina que as palavras faladas possuem poder espiritual e criativo. Segundo essa visão, declarar coisas boas em voz alta, com fé, tem a capacidade de trazer essas coisas boas para a existência. Então eu dizia assim, olha,
aquele carro, aquela Hilux 2026 vai ser minha. Então, esse fato de eu decretar isso vai, pela minha fé, fazer com que eu alcance essa Hilux, né? Esse é o pensamento da confissão positiva. E aí, por outro lado, existe também a confissão negativa. É quando você declara coisas ruins. Por exemplo, a mãe que vive chamando o menino, ô menino danado, né? Então, está lançando maldição sobre aquela criança. Ela vai ficar imprestável na vida dela, porque a mãe disse, quando criança, que ele era danado, que ele não prestava para nada, né? Bom, essa é a visão desse movimento, certo? Da confissão positiva. Essa doutrina, ela se estabeleceu entre os cristãos, como eu falei, por volta do ano 40 do século passado, e teve como um dos seus proponentes Kenneth Hagin, um pastor carismático americano, que foi um dos maiores defensores dessa nova doutrina. E através de seus inúmeros livros, ele tem um número bem substancioso de livros publicados, tanto nos Estados Unidos, como também traduzidos para o português, espanhol, para várias línguas em todo o mundo. E, além disso, esse tema se popularizou pela teologia da fé, né, que inclui a confissão positiva. Muitos teólogos e pastores refutam esse ensinamento. É importante entender, queridos, que toda vez que surge uma doutrina, um ensinamento, uma novidade, é claro que isso vai ser questionado. Isso precisa ser confrontado com as Escrituras. Nada do que a gente pode pensar que possa ser lançado de forma teológica, pastoral, não vai ter um confronto com a palavra de Deus. Pelo contrário, no caso específico desse ensino, essa doutrina, ela foi muito questionada, porque na visão de muitos teólogos, ela retira a soberania de Deus. Ela transforma a fé em uma ferramenta de manipulação e coloca a vontade do homem acima da vontade de Deus. Porque mesmo que Deus não queira que aquilo aconteça, mas se eu quero, se eu decreto, se eu determino, Deus tem que atender. A confissão positiva, querido, se alicerça no poder humano, ou mais precisamente, no poder das palavras, dos decretos que nós fazemos. O movimento da confissão positiva gerou a teologia da prosperidade, que foi apresentada, explanada na última terça-feira. E como subproduto, a doutrina da maldição hereditária. Então, a gente tem a confissão positiva, a gente tem a teologia da prosperidade e a gente tem a maldição hereditária, já como um subproduto da teologia da prosperidade, certo? É comum um seguidor da teologia da prosperidade, quando está enfermo, dizer com veemência que aquela enfermidade não lhe pertence, pois segundo essa teologia, se dissermos que estamos doentes, há poder em nossas palavras. Então, meu irmão, se você está gripado, não diga que está gripado. A visão dessa doutrina, claro, tá certo? Porque se você diz que está com dor de cabeça, você vai trazer a enxaqueca para a sua vida, tá? Então, você não pode dizer que está doente. Assim, se há poder em nossas palavras para sermos abençoados, também há poder em nossas palavras para sermos amaldiçoados. Por isso que, segundo essa visão, nós não podemos dizer que estamos doentes, nós não podemos dizer que estamos passando por problemas no casamento, não podemos dizer que estamos com dificuldade financeira, não podemos dizer que temos problema, porque senão vamos puxar o problema para a nossa vida, segundo essa visão. É aí então que surge a doutrina da maldição hereditária. As palavras amaldiçoadas se perpetuam de geração em geração, e os demônios se encarregam de torná-las reais na vida das pessoas. Segundo aqueles que defendem a veracidade da doutrina da maldição hereditária, existem nessa doutrina duas visões. Uma visão que é mais leve e uma outra que é considerada rígida, certo? Por exemplo, a maldição hereditária leve ou suave é essencialmente uma predisposição a certos pecados, traços ou hábitos negativos em sua vida, que estão presentes em sua linhagem familiar há gerações. São áreas de servidão, ou seja,
tudo aquilo que você pode ter aprendido no ambiente, qualquer coisa para a qual você possa ter predisposição genética ou qualquer influência transmitida por outros meios. Seu pai era uma pessoa viciada na bebida. Então, essa maldição vai passar para você. Você também vai ser uma pessoa presa à bebida. Assim, se você comete um pecado habitualmente, não é algo que você aprendeu com as pessoas ao seu redor, mas há uma causa geracional, hereditária, tá? É claro que nunca se pensa que isso se deve não a uma carga hereditária, mas sim aos próprios desejos pecaminosos ou rebeldia deliberada contra Deus. Porque todos nós, a palavra de Deus diz, pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Há também, como eu falei, a visão da maldição hereditária rígida. Essa daí era suave. A rígida é mais pesada. E aí é dito que a servidão espiritual é transmitida de geração em geração. Os defensores dessa ideia entendem que alguns sintomas comuns de maldições hereditárias são doenças familiares que parecem passar de uma pessoa para outra. Ou seja, se o seu tataravô teve câncer, o seu bisavô teve câncer, o seu avô teve câncer, o seu pai teve câncer, você vai ter câncer, os seus filhos vão ter câncer e todas as gerações subsequentes, porque isso é uma maldição hereditária. A não ser que você quebre essa maldição, toda a sua genealogia, quer seja ascendente ou descendente, vai levar essa doença. Há também questões financeiras constantes. Se você vive com problemas financeiros, certamente isso é decorrente porque os seus pais também tiveram esse problema. Mas não só os seus pais, os seus avós, os seus bisavós. E aí vai problemas como questões de medos irracionais, persistentes, depressão. Qualquer coisa que pareça ser uma luta ou problema persistente transmitido de uma geração para outra, pode muito bem ser uma maldição geracional. Qualquer pecado repetitivo provavelmente é um problema devido a algum tipo de condição espiritual herdada de seus pais. Ou seja, se você tem sofrido com algo, não é por conta do seu pecado, é por conta do pecado dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Essa versão mais rígida das maldições hereditárias ensina que os demônios são transmitidos de pais para filhos. Olha só o que esses defensores dessa maldição hereditária dizem. É possível que demônios entrem em uma criança antes que ela aceite Jesus, permanecendo adormecidos ou ocultos em sua vida, até que, algum tempo depois, se manifestem ou se tornem conhecidos. E esses demônios permanecem mesmo depois da pessoa ser salvo. Olha só a loucura de achar que uma pessoa salva, uma pessoa que tem o Espírito Santo, pode, junto com o Espírito Santo, ter um demônio com ele. Como os demônios permanecem dentro de um crente depois que ele é salvo? Aí eles respondem. A resposta é que se você se envolveu em algum pecado, ou abriu alguma porta em sua vida enquanto despertava, ou ativava espírito, é importante que você elimine quaisquer fundamentos legais ou fortalezas que tenha dado ao inimigo em sua própria vida relacionados à escravidão. Por exemplo, se você assistiu um filme demoníaco, e isso ativou espíritos de medo em sua vida, que lhe foram transmitidos, é importante se arrepender por ter assistido o filme, antes de tentar expulsar qualquer espírito. Então, meu irmão, não assista filme de assombração, porque senão o demônio que está lá na tela vai entrar na sua vida. Isso segundo o pensamento dessas pessoas, tá? Daí que é sempre uma boa ideia eliminar quaisquer fundamentos legais ou fortalezas em sua própria vida antes de expulsar demônios. Para aqueles que acreditam na maldição hereditária, entendem que até mesmo o crente pode, depois de aceitar Cristo, depois de ser uma pessoa salva na pessoa do Senhor Jesus, está sofrendo com maldição hereditária, com influência demoníaca. Para essas pessoas, a expulsão desses demônios também não acontece quando uma pessoa se converte. Então não adianta só se converter. Eles declaram que os demônios que você herda de seus ancestrais não o abandonam automaticamente. É por isso, queridos, que dá tanto ibope essa doutrina da maldição hereditária.
Porque as pessoas começam a criar correntes de oração, de libertação, de transformação. Venha para cá, para a nossa igreja, que aqui vai ter isso, vai ter aquilo, e você vai ser liberto desses demônios, você vai ser uma nova pessoa. Se você já é crente, venha ser liberto desse espírito demoníaco que está sobre a sua vida. Esse é o pensamento daqueles que acreditam nessa doutrina. Assim, se você aceitou Jesus aos 15 anos, por ter nascido pecador e fora da aliança de Deus, você ainda vivia sob as maldições que lhe foram impostas, e demônios podem entrar em você por meio dessas maldições. E uma vez que você aceita Jesus, essas maldições não são quebradas automaticamente. Os demônios que entraram antes de você aceitar Jesus, ainda precisam ser expulsos. Então, você aceitou Jesus, você é templo, é morada do Espírito Santo, mas tem um demônio que está instalado também na sua vida. Por exemplo, vamos dizer que uma mulher foi consultar seu pastor para descobrir por que ela vivia batendo em outros carros. A bichinha dirigia muito mal, né? E aí ela vivia dando esse prejuízo em casa. E aí então, conversando com o pastor abençoado, ela descobriu que o verdadeiro motivo de suas constantes colisões era que seus ancestrais, muito antes dela nascer, eram ladrões de gado. E aí, queridos, por conta dos roubos que eles fizeram no passado, esse prejuízo que eles causaram a outros, agora ela estava pagando o preço. E claro, ela se sentiu aliviada ao saber que os acidentes de carro que ela provocava não era culpa dela, era dos ancestrais, né? Provavelmente ela deve ter contado aquela boa notícia às irmãs no caminho de volta para a igreja, e muito ficou feliz por saber que ela era uma boa motorista e o problema eram os ancestrais dela. Pessoas que acreditam em maldição hereditária, amados, argumentam que esse conceito é inquestionavelmente bíblico. E aí o que acontece é que as pessoas às vezes pegam um texto fora do contexto para explicar algo e acaba criando um falso ensino ou uma heresia. Nós vamos trabalhar em cima de alguns versículos que são usualmente utilizados para defender a maldição hereditária. E é importante que se diga, queridos, que assim como a teologia da prosperidade, a maldição hereditária é algo que adentra o meio evangélico, o meio cristão, e acaba encontrando um terreno fértil para prosperar, para crescer, para avançar. Primeiro, porque sempre há alguém para explorar comercialmente essa temática, quer seja da teologia da prosperidade, quer seja da maldição hereditária. E isso, como eu falei, não é coisa nossa atual. Já desde a década de 40 do século passado, 1940, a maioria, quase todos aqui não eram nascidos ainda, já se tinha isso em andamento. Para nós, aqui no Brasil, essa explosão se dá no final dos anos 90, início do século 21, certo? Quando realmente, no meio evangélico, alguns pastores, né, pastoras também, né, começam a fazer uso desse tipo de doutrina. Mas vamos analisar, queridos, essa doutrina, esse ensino, a partir da soberania de Deus. Por isso que nós colocamos o tema maldição hereditária versus soberania divina. Porque nós entendemos que se nós dermos espaço, se abrirmos, né, a nossa mente para adotar esse ensino, nós ao mesmo tempo estaremos tirando da nossa vida a soberania de Deus. E a primeira declaração que eu queria fazer com relação a esse ensino é que o filho não levará a culpa do pai. O filho não levará a culpa do pai. E por que eu digo isso? Porque Deus, Ele não pune os filhos pelos pecados de seus pais ou dos seus ancestrais. Ele não pune a nova geração pelos pecados das gerações anteriores. E aí você diz assim, pastor, mas e Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7. E aí eu queria que você, quem está na mídia, colocasse aí, Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7, para você acompanhar o que diz o texto sagrado. Porque esse talvez seja o principal versículo daqueles que defendem essa doutrina. Diz assim um texto: Senhor Deus compassivo e misericordioso,
paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta gerações. Pronto, pastor. Está aqui. Maldição hereditária. Deus castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração. Está aqui nas Escrituras. Deus está dizendo que vai castigar, né, as gerações futuras por conta dos pecados que cometemos. Porém, queridos, essa promessa, ela mesmo que tenha dado origem à crença de que as maldições são transmitidas de pais para os filhos, ela comunica algo bem diferente sobre a nossa caminhada com Deus e como ela se desenrola. Em primeiro lugar, e aí a gente precisa estar atento a isso, não podemos ignorar a primeira parte dessa passagem que nós lemos, na qual Deus se descreve como fiel para abençoar e perdoar aqueles que vêm a Ele. Olha só, diz assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Ou seja, da perspectiva de Deus, o pecado é a maior maldição da humanidade. A maior maldição da humanidade não é a enfermidade, não é a doença. A maior maldição da humanidade não é a crise financeira, a quebra de empresas, o desemprego. A maior maldição da humanidade não é o divórcio, a separação, a crise no casamento. A maior maldição da humanidade é o pecado. E por conta do pecado, tudo isso aí vai acontecer. Doença, divórcio, desemprego, é uma consequência. E Deus, queridos, Ele está disposto e é capaz de quebrar essa maldição para aqueles que depositam a sua confiança nele. O Senhor é uma fonte inesgotável de misericórdia, graça, paciência, amor inabalável, fidelidade e perdão. Mas não uma fonte cega e ingênua, ou seja, eu pequei e faço de conta que me arrependi, peço perdão a Deus, mas logo em seguida volto a pecar do mesmo jeito. Não me arrependi na verdade, apenas, como se diz, da boca para fora. E aí é importante entender que se você transforma Deus em seu inimigo, descobrirá que não se deve brincar com Ele. O nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de maturidade. Nós não podemos agir de forma leviana com Deus. Não devemos fazer isso com as pessoas, quanto mais com o Senhor que conhece o nosso coração. Então veja, Deus, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é cheio de amor e de fidelidade e mantém o seu amor a milhares, desde que haja arrependimento. Por isso que Ele perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. A segunda coisa que nos chama a atenção nessa passagem é que a redação do texto em hebraico não sugere que Deus castigue filhos e netos pelos pecados de pais e avós. Em vez disso, Deus aqui enfatiza que assim como Ele é fiel para abençoar a obediência, Ele também é fiel para punir o pecado. Em outras palavras, cada indivíduo em cada geração é responsabilizado pelo seu próprio pecado. Isso está em consonância com o Conselho Geral das Escrituras. E vocês sabem que a palavra explica a palavra. A palavra não contradiz a palavra. E aí, se a gente for lá em Deuteronômio, capítulo 24, verso 16, o mesmo Moisés que escreveu aqui a passagem que lemos de Êxodo, o mesmo Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, diz: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Ou seja, o meu erro não condenará as minhas filhas. Elas podem se condenar pelo pecado que elas venham a cometer. Então, aqui em Deuteronômio já deixa isso bem claro. E se nós formos lá em Jeremias, capítulo 31, versículos 29 e 30,
Olha só o que o texto diz: naqueles dias não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se mancharam. Esse era um ditado que circulava entre o povo. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se mancharão. Se os pais comerem as uvas verdes, são os dentes deles que vão se manchar. Se os filhos comerem as uvas verdes, são os filhos que terão os dentes manchados. Ou seja, se os pais pecarem, eles darão conta dos seus pecados. Se os filhos pecarem, eles darão conta dos seus pecados. Mas os filhos não darão conta dos pecados dos pais, nem os pais darão conta pelos pecados dos filhos. Ezequiel, capítulo 18, versos 20 a 21. Ezequiel, que era contemporâneo de Jeremias no cativeiro babilônico, escreve o seguinte: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. O que na verdade o Senhor está dizendo aqui é: o pai pecou, o pai trouxe maldição sobre a sua vida, os filhos também pecaram, mas se eles se arrependerem, eles serão perdoados. E isso, queridos, aconteceu com cada um de nós. Estávamos debaixo da maldição da lei, condenado não pelas nossas gerações anteriores, mas pelos nossos pecados. Mas em Cristo Jesus nós fomos curados, fomos libertos, fomos salvos dos nossos pecados. Pecados que cometemos, e a Bíblia diz que os nossos pecados, eles são lançados no mar do esquecimento. Deus não mais se lembra deles. Isso sim é quebra de maldição dos meus pecados, não de gerações anteriores. Mesmo que o pai de um homem cometa pecados terríveis, é o pai que pagará o preço por esses pecados, não é o filho. Da mesma forma, se um pai for justo, não sofrerá pelos pecados de seus filhos. Cada pessoa responderá individualmente como respondeu a Deus e aos seus mandamentos. Outro texto que é utilizado pelos defensores da maldição hereditária é Jeremias capítulo 32, versículo 18. Assim como eles usam Êxodo, eles gostam também de Jeremias capítulo 32, versículo 18, que diz assim: mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Pronto, pastor, está aqui, de novo, maldição hereditária. Mas, amados, como eu disse, a gente não pode pegar um texto isolado na Bíblia. A gente tem que continuar estudando. E aí, se a gente for para o versículo 19, veja aí o que é que diz o versículo 19, logo depois do versículo 18. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos, grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. A cada um. Cada um. Se você pecou, você terá a retribuição devida. Se o seu filho pecar, ele terá a retribuição devida. Aqueles que se opõem a Deus ou se rebelam contra o Senhor sofrem terrivelmente. O fato de que Deus visita a maldade dos pais sobre os filhos é muito mais um princípio de consequência, não necessariamente uma sentença absoluta que deixa os filhos incapazes de serem redimidos. Por exemplo, digamos que um pai de família é um alcoólatra, mas cedo ou mais tarde, o seu vício em álcool pode ter consequências para ele e para a sua família. Isso porque se o bêbado faz coisas indecentes, perde seu emprego, ou é processado por outros, ou fica doente, isso terá consequências terríveis para os membros da sua família. É nesse sentido que o mal de um pai afeta os filhos, ou seja, traz consequência.
mas não necessariamente isso vai ser passado de pai para filho. Meu pai era um alcoólatra. Meu pai dilapidou todos os bens que ele pôde construir ao longo de sua vida, com bebida, com orgia. Mas eu nunca gostei de bebida. Se isso era uma maldição na vida do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, teria que necessariamente ter sido passado para mim. Queridos, é importante entender que quando nós confessamos a Cristo Jesus, nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Podíamos até mesmo ter sido escravizados pela bebida, pelas drogas, pela mentira, por um proceder indecente, mas no processo da salvação, durante esse momento em que estamos sendo santificados, sendo transformados, nos aproximando mais e mais da presença de Deus, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que entristece o Espírito Santo, tem que ser expurgado da nossa vida. É nesse sentido que o mal de um pai pode afetar o filho, nas consequências, no mau exemplo que ele está dando para o seu filho. Outro texto que é muito utilizado, Lamentações capítulo 5, verso 7. Aqueles que defendem a doutrina de maldição hereditária também usam esse texto. Por favor, coloca aí, Lamentações capítulo 5, verso 7. Diz assim: nossos pais pecaram e já não existem mais, e nós levamos o castigo pelos seus pecados. Pronto, pastor, maldição hereditária. Estou sendo punido pelo pecado do meu pai. Mas, amados, a gente precisa dar continuidade ao texto. Lamentações capítulo 5, verso 7. Ele é compreendido a partir de Lamentações capítulo 5, verso 16, que diz assim: a coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós, porque temos pecado. Jeremias não está dizendo porque os nossos pais pecaram e agora estamos sofrendo, não. Jeremias está dizendo, a nossa geração está em pecado. Queridos, todos pecaram. Os nossos pais pecaram, nós pecamos. E se nós queremos romper com as consequências dos pecados, precisamos nos voltar para Jesus. Nossos problemas não são resultados de nossos pais, dos nossos antepassados ou gerações anteriores. Na verdade, muitas das coisas que são explicadas como consequência de uma maldição hereditária, nada mais são do que pecado individual. É pecado que você comete, é pecado de estimação que você tem alimentado, que você não tem evitado. Todos nós sofremos com os efeitos da queda, e isso inclui deficiências, abortos espontâneos, infertilidade, morte de bebês e doenças crônicas. Esse é o mundo que nós estamos, queridos, consequência do pecado. E isso também envolve muitas experiências e desafios frustrantes, conflitos conjugais, acidentes, desemprego, baixos níveis de escolaridade, perda de emprego, enfrentamento da pobreza. Tudo isso é consequência do pecado. Das coisas que nós provocamos e daquelas que não provocamos, existe o problema de se desenvolver também maus hábitos, que em última análise nos escravizam. Então, além das questões externas, uma crise financeira, a gente está vivendo aí esse problema lá no Estreito de Hormuz, envolvendo Estados Unidos e Irã, e o problema lá do petróleo acaba influenciando na nossa gasolina aqui, aumentando o preço. Problema lá na União Europeia, que não quer receber a nossa carne, acaba gerando problemas de desemprego daqueles que trabalham em frigoríficos. Queridos, nós vivemos num mundo globalizado. A gente viu isso a coisa de alguns anos atrás com a pandemia. Rapidamente se alastrou por todo o mundo. Quantos não foram vitimados? Esse é o mundo que nós vivemos. Mas além dessas questões externas, ainda também tem os nossos maus hábitos. Nós desenvolvemos maus hábitos, tabagismo, a bebida, o sedentarismo, comer excessivamente, o jogo, a preguiça e até mesmo o vício em trabalho. Tudo isso, queridos, são maus hábitos que às vezes nós aplicamos na nossa vida. Por essa relação de pecados e maus hábitos, fica óbvio que as pessoas
precisam mudar. Nós somos chamados a uma mudança. E isso, queridos, nós precisamos vencer diariamente. É aquilo que Paulo fala como fruto do Espírito, uma das características que é o domínio próprio. Nós precisamos lutar para enfrentar determinadas áreas da nossa vida que nós estamos mais frágeis ali. Eu, por exemplo, não tenho problema com bebida. Então é uma área que eu não me preocupo. Mas já tem outras áreas que eu tenho que ter uma atenção redobrada. Porque eu sei que ali é o meu tendão de Aquiles. E o primeiro passo é reconhecer aonde é a sua fragilidade, e ali você vigiar, ali você ter autocontrole e domínio próprio. Mas nós temos, queridos, dificuldade de mudar sozinhos. Isso porque não temos o poder dentro de nós para promover uma mudança verdadeira. Eu bato palmas para o grupo de alcoólatras anônimos, né? Eles ficam ali lutando contra o vício e vão marcando tantos dias, tantas semanas, tantos meses, tantos anos que deixaram de dar aquele gole. Isso é maravilhoso. Mas entendemos, queridos, que a fragilidade humana, ela precisa ter o controle, o cuidado, o poder de Deus sobre a nossa vida para nos garantir a vitória. Uma vitória não temporária, mas uma vitória permanente. Isso não quer dizer que não estejamos em constante luta. Sim, e vamos continuar enquanto aqui estivermos. O inimigo é sagaz. Ele vai procurar de todas as formas nos derrubar, nos destruir. Porém, a popularidade de quebrar maldições hereditárias é uma tentativa de controlar nossas vidas e provocar essa mudança. Essa doutrina, ela pegou, ela se alastrou, ela foi tão fortemente abraçada no meio evangélico, porque muitas pessoas viviam com problemas e acharam que a quebra de maldição hereditária iria lhes garantir a vitória. Contudo, queridos, existem consequências, não maldições hereditárias. As consequências são que o comportamento idólatra é aprendido e praticado pelas gerações futuras, o que encontramos amplamente atestado nas Escrituras. Nós, um dia, fomos libertos da idolatria, mas, pelo menos, isso é uma situação que envolveu a minha família de anos e anos atrás. Meus bisavós, meus avós, meus pais, até a conversão da minha mãe. A libertação da idolatria, a minha libertação da idolatria. Por pouco, eu não entro para o seminário para ser um sacerdote. Deus sabe dos seus propósitos, daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. E aí precisamos entender que aquilo que nós recebemos de influência dos nossos pais, vai nos, de alguma forma, trazer consequências na nossa vida. Porém, nós podemos romper com isso quando confessamos a Cristo. Fizemos o que fizemos e fazemos o que fazemos em relação ao pecado por causa da nossa própria carne e natureza adâmica, não por causa do meu bisavô. Não foi a maldição que o meu bisavô lá atrás matou os índios e eu tenho que pedir perdão agora aos índios do Brasil, porque o meu bisavô matou 3 índios. Queridos, meu bisavô, o que ele fez, ele vai pagar o preço do seu pecado, como eu pago o preço pelos meus pecados. Quando Adão caiu, toda a humanidade caiu e se tornou, por natureza, filhos da ira. Nós éramos filhos da ira, por conta do pecado de Adão, mas também por conta de nossos pecados. Somos naturalmente inclinados para o pecado. Nós continuamente precisamos lutar contra essa natureza pecaminosa. E isso não se deve a uma maldição geracional, isso se deve ao pecado que nos assedia e que tantas vezes nós abrimos a nossa vida para ele. Ninguém está escravizado aos pecados de seus ancestrais, cada um está escravizado aos seus próprios pecados e deve se arrepender dele. Então não fique justificando o seu pecado, o seu erro, a sua falha, a sua iniquidade, colocando a culpa nos seus pais, nos seus avós, nos seus bisavós, nos seus tataravós, seja lá quem tiver sido. Assuma o seu erro, arrependa-se, esteja certo que o Deus que abraçou o pródigo que volta, é o Deus que te acolhe, que te abraça, que te cura, te perdoa e te recebe como filho. Mas me permitam sugerir alguns passos simples para experimentar uma mudança real, aonde a soberania de Deus é presente. O primeiro passo é
comece reconhecendo que o que você pode estar chamando de maldição hereditária não é uma maldição, pelo menos não aos olhos de Deus. Em vez disso, é uma revelação da condição pecaminosa que você herdou de Adão e que você tem praticado. É por isso que o Salmo 51, verso 5 diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu-me minha mãe. Eu sou um pecador desde que nasci. Essa é a inclinação nossa para o pecado. Portanto, todo filho de Adão é capaz de cometer toda a gama de pecados mencionados na Bíblia. E podemos fazer isso, queridos, sem necessariamente uma influência externa, seja de Satanás, de demônios ou qualquer ancestral falecido. O nosso pecado é nosso. Foi decisão, foi escolha nossa. Eu sei que nós temos a prática sempre de justificar o pecado lançando sobre o outro. Adão, por que tu fizeste isso? Fui eu não, foi a mulher que tu me deste. Eva, por que? Senhor, não fui eu não, foi a serpente não tinha mais para quem olhar para quem, né? Queridos, essa é a realidade nossa de cada dia. Nós queremos sempre jogar nos braços do outro a responsabilidade que é nossa. Desenvolvemos hábitos pecaminosos e nos escravizamos a eles. Se você sempre insistir que a culpa é uma maldição hereditária, jamais reconhecerá os seus erros e assim não experimentará uma mudança real, porque o erro não é seu, é dos seus ancestrais, então não preciso me arrepender, eu não preciso mudar, o problema foi deles, eu só estou aguentando a consequência. Ao nos concentrarmos em supostos fatores externos, nós resistimos a uma transformação interna na nossa vida. Precisamos, queridos, ser honestos conosco, a olhar para os nossos pecados e para a realidade desse mundo caído. Precisamos de uma perspectiva melhor do que a mentalidade da vítima. Nós nos vitimizamos por tudo. Ah, coitadinho de mim, eu sou tão fraquinho. Ah, coitadinho de mim, eu sou tão feinho. Ah, coitadinho de mim, eu sou tão pobrezinho. É tudo no inho. Queridos, precisamos romper com essa visão de vítima e saber que essas coisas, elas podem muito bem ser culpa sua, de você não querer mudar, de você não querer melhorar. E é claro que a gente precisa entender, amados, que tem coisas na nossa vida que fisicamente nós não vamos conseguir mudar. Meu sonho sempre foi ter 1,90 m, mas eu só tenho 1,64 m. Então não tem jeito, né? Ah, pastor, o senhor não pensou em ter um corpo saradão, marombado? Sim, pensei. Mas agora não dá mais, pelo menos eu acho que não dá, né? Posso ter qualidade com a alimentação, com a atividade. Então tem coisas que você pode mudar, né? Quem sabe aí, daqui a um tempo eu apareço com a prótese capilar aqui, ó, cabelão na cabeça, eita Deus! Dá uma renovada no visual. Mas tem coisas que não tem jeito, amados. Tem situações que não há como resolver. Então, a gente pode mudar aquilo que a gente precisa mudar. Queridos, às vezes a gente está ali tão preocupado com esse sentimento de vitimização que a gente esquece de olhar para os outros, para as pessoas que às vezes estão atravessando momentos difíceis e com as quais nós poderíamos dar uma contribuição, dar uma ajuda, dar uma orientação, dar uma palavra. Se você acha que merece o melhor, então culpa os outros por todos os seus problemas e dificuldades e se esconde atrás de alegações de estar amaldiçoado, enfeitiçado. É claro, os seus pais podem até lhe ter influenciado de forma diferente, e é provável que você tenha recebido deles uma propensão a certos pecados. Porém, amados, é importante que aquilo que Ezequiel, capítulo 18, verso 4 falou, possa estar muito claro na nossa mente: aquele que pecar é que morrerá. Então não foi pelos erros dos seus pais, não foi pelos erros dos seus ancestrais que você está sendo punido, que você tem essa carga sobre a sua vida, que você é essa pessoa triste, abatida. Não, você pode e deve mudar. Deus não castigará os pecados dos seus pais, dos seus ancestrais na sua vida. O segundo passo que precisamos tomar, queridos, depositar a nossa confiança em Jesus. Deus ordena a cada geração que deposite a sua confiança em Jesus Cristo. Foi Ele que se fez maldição por você e por mim.
E a palavra de Deus diz, lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. É poder de Deus sobre a sua vida, é poder de Deus sobre a sua família, é poder de Deus sobre o teu trabalho, é poder de Deus sobre a igreja. Volte-se para Jesus, coloque a sua fé, a sua confiança nele. Não há necessidade de quebra de maldição, não há necessidade disso, porque em Cristo você é mais que vencedor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, diz que cada crente é habitado pelo Espírito Santo, então não há espaço para demônio habitar em sua vida. A Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O diabo pode estar até mesmo ao nosso derredor como um leão, mas quem é o leão da tribo de Judá que está conosco é Jesus Cristo. Ele é só um leão fake, diante de Deus ele é um gatinho. É o nosso Deus que é o leão da tribo de Judá. E Deus não compartilhará a sua casa, a sua vida com o diabo, ou com qualquer outra força maligna, conforme lemos lá em 2 Coríntios 6, versos 14 a 16. O Cristo que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, lá em 1 João capítulo 4, verso 4. Jesus é a nossa única esperança de mudança e progresso. Queridos, não há outra fórmula, só Jesus Cristo. Lembre-se, todo homem herda um legado. Para alguns, esse patrimônio está enraizado na fé e na sabedoria. Eu já tive a oportunidade de ouvir, às vezes em velórios, filhos darem testemunhos dos seus pais, falarem do legado que receberam dos seus pais. Cidadãos, homens de bem, pessoas trabalhadoras, pessoas que viviam para a família, zelosos com as escrituras. Isso é um legado. Mas também, queridos, há outros que deixam manchas de vício, raiva, fracasso. Porém, em Cristo, nenhum legado está além da redenção. Ou seja, se aquilo que você recebeu não foi uma coisa boa, se a consequência da criação que você recebeu dos seus pais foi algo que lhe traumatizou. Às vezes a gente recebe pessoas no gabinete que falam dos traumas de infância, das dores sofridas pelos pais ou pelos avós. Queridos, quando nós confessamos a Cristo, nós somos redimidos, há uma libertação, Deus cuida das nossas feridas. Jesus não apenas nos libertou da maldição do pecado, Ele nos convida a construir algo melhor em seu lugar. Não é apenas algo que Ele fez, mas é algo que Ele está continuamente fazendo. Eu sei que o pecado aflige todos os seres humanos desde o jardim do Éden. A inclinação natural para nos rebelarmos contra Deus e seguirmos o nosso próprio caminho é a única herança garantida que cada um de nós recebeu dos nossos ancestrais, o nosso pecado. Entretanto, até mesmo essa maldição foi quebrada graças à obra de Cristo. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 3,13, que Jesus nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Aquilo que era motivo de condenação, a culpa que poderia recair sobre nós, diante da ira de Deus, o Senhor Jesus já pagou o preço definitivo. Não é mérito nosso, não foi por obras, mas foi por graça do Senhor Jesus. Ele se deu na cruz por nós. Lá em Colossenses capítulo 2, versículos 13, 14 e 15, diz que Ele, Cristo, nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Aquilo que era motivo da sua condenação, a sua dívida, Jesus já quitou. Eu lembro bem que quando ainda criança, o dono da mercearia tinha lá um caderninho que ele anotava os devedores, né? A gente ia pegar e o meu pai ou pagava na semana ou pagava no final do mês. E aí o dono da mercearia ia anotando lá: 2 pães, 100 gramas de manteiga, que vendia no papel, e aí café torrado, e ia anotando. E aí no final do mês tinha lá aquela dívida para ser paga. Queridos, a nossa dívida era impagável. Não havia como você ou eu pagarmos a nossa dívida, mas Cristo Jesus, Ele se entregou para quitar o seu débito.
Você agora não tem mais sobre si nenhuma maldição, porque ele se fez maldito da cruz. A Bíblia diz que maldito é aquele que era levado ao madeiro, e ele foi conduzido à cruz, ao madeiro. Ele se fez maldição no seu e no meu lugar. É por isso que nós podemos ter vida e vida com abundância. E para concluir, Paulo, em Gálatas capítulo 3, verso 13, afirma que por meio da morte de Cristo, ele foi amaldiçoado na cruz, mas essa maldição nos trouxe redenção. E lá em João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 8, diz: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. As obras do diabo foram destruídas pelo Senhor Jesus Cristo. É por isso, amados, que ele não divide a sua glória com ninguém. É por isso que você é habitação, é morada do Espírito Santo. Não é de maldição, não é de demônio, é do Senhor. Eu espero sinceramente que vocês tenham compreendido. Para mim foi muito bom poder estudar esse tema de maldição hereditária. Há algum tempo eu já vinha pensando em expor sobre isso, porque às vezes, indiretamente, a gente acaba levando esse tema no nosso dia a dia, achando que ele tem respaldo bíblico. A gente pega um versículo isolado e aí já começa a defender uma falsa doutrina, uma doutrina herética. A gente precisa ter muito cuidado com isso, tá certo? Então eu espero sinceramente que você que participou desse culto nessa noite possa ter compreendido. E se houver alguma dúvida, você pode assistir novamente o vídeo, ou até mesmo passar uma mensagem fazendo algum questionamento. Eu quero só dar um esclarecimento aqui, queridos. Quando nós falamos sobre esse tema, ou qualquer outro tema polêmico, não é que nós não tenhamos fé, ou que não creiamos na ação do Espírito Santo ou de Deus nos nossos dias. O que nós não podemos é achar que tudo é o diabo. As pessoas dão uma topada: eita, infeliz, né? Já está o demônio me atiçando aqui, né? A gente precisa só ter alguns cuidados. A gente precisa entender, amados, que a pedra no caminho, mesmo não sendo a pedra de Carlos Drummond de Andrade, vai existir muitas pedras no nosso caminho. Algumas pedras físicas, algumas pedras espirituais. Nós vamos precisar, às vezes, passar em cima das pedras. Às vezes a gente vai ter que se afastar das pedras, e outras vezes a gente vai precisar remover as pedras. Mas a gente precisa sempre contar com a ajuda do Senhor na nossa vida, porque sem Ele nada podemos fazer, tá bom?